Olá, pessoal, mais uma vez com o nosso podcast O Melhor de Mim e hoje com um convidado muito especial. Olha, a gente vai falar de um assunto que já fazia tempo que eu queria conversar sobre isso com alguém e ele foi, assim, casamento perfeito para a gente conseguir muita coisa bacana para falar sobre isso. Leonardo Viana, ele é acelerador de carreiras e também ele trabalha com a antecipação de sonhos por meio do empreendedorismo. Esse é o que já tem na bio do Instagram dele e eu já achei muito legal, porque era justamente sobre isso que eu queria falar, Léo. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite, é um prazer te ter aqui e fica à vontade para dar aí oi pro pessoal e se apresentar um pouquinho também. Que legal. Posso te chamar de Lu? Fica, Lu? é Léo e Lu. É, Léo. A Sara tá aqui, esposa dele, linda, maravilhosa. Eu já conversei casei com bem, ela. eu escolhi Você bem, casou né? Eu bem, escolhi bem. mas assim, Eu ela tenho já gosto. entregou cada coisa que eu acho que a gente vai ter que chamar ela aqui no final, hein? Não, e ela fala bem, dona Sala fala bem pra caramba. O apelido dela em casa é Galvão Bueno, ela fala bem. Nossa, essa eu puxava a orelha dele, hein? Não. Mas vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite, pelo seu tempo. Eu vou ficar super feliz de falar isso. É um tema, eu acho que realmente muito relevante, porque gestão de emoções, quando você fala numa carreira acelerada, seja numa empresa, sendo executivo, ou seja no empreendedorismo, é uma coisa que é cada vez mais demandada. Então, até dando um spoiler, mas eu acho que talvez a principal característica que uma pessoa precisa ter, seja para ser um alto executivo, seja para ser um grande empresário, é saber lidar com as emoções. Sim. Então vai ser um bate-papo muito legal, estou aberto aqui, sem filtros, pode perguntar o que você quiser. Espero que esse bate-papo agregue para as pessoas, que eu compartilhe o máximo de informação que eu tiver, o máximo de experiência. E aí, falando um pouquinho de mim, da minha história, eu sou administrador, sou contador, eu passei um tempo fora, em Toronto e Nova York, estudando negócios, estudando finanças, voltei para o Brasil. Eu trabalhei em outras empresas, mas eu fiz carreira no mercado financeiro, numa empresa de auditoria chamada PwC, que é a maior empresa de auditoria do mundo, ficou famosa agora. Que fica sempre lá no avião? Fica, exato, essa empresa. E... Sei, exatamente. Sempre que eu sentava, eu olhava lá, PwC. Exato. E aí, fiz carreira lá, trabalhei lá. Em 2019, eu era gerente. E aí, uma coisa legal, eu fui o cara que virou gerente mais novo e mais rápido na história da empresa. Legal. Quantos anos você tinha? Eu tinha 22. Putz. E aí, em 2019, eu tinha acabado de receber uma proposta de ir para Londres ou para Alemanha para ficar 5 anos como expatriado, voltar e ser sócio aqui. Tava no melhor momento da minha carreira, era meu sonho até aquele momento, era o caminho que eu conhecia. E aí, em 2019, em novembro, eu recebi uma proposta para me tornar empresário e comprar minha franquia da Prudential do Brasil, que é uma empresa americana. Hoje ela é o 7º maior conglomerado financeiro do mundo e é uma empresa que vende seguro de vida aqui no Brasil. E aí é uma outra carreira de empresário, de franquia, é um outro negócio e hoje já faz mais ou menos aí 3 anos que eu faço esse trabalho. Então, minha função hoje é o quê? Hoje, primeiro eu comecei com uma modalidade de franquia que vendia seguro de vida para pessoas e para empresas. Legal. Então, já tive mais de 300 clientes no Brasil, na Europa, Ásia, projetos para médicos, para atletas, para executivos. E aí, no ano passado, em abril, eu comprei uma outra modalidade de franquia e eu sou responsável hoje pelo quê? Captar novos franqueados, treinar, dar consultoria e pela expansão de um escritório aqui em São Paulo. Então, em outras palavras, eu trago pessoas que eram CLTs e que têm um sonho de empreender para fazer o que eu faço hoje, para se tornar empresários e franquia. Então, respira. Foi uma mudança grande aí de Respira, Léo. Então, esse é um pouquinho da história. E me fala, quantos anos você tem? Eu tenho 27. Putz, grilo. Apesar da cara machucada, parece que eu rodei de pneu murcho, mas eu tenho 27. A barba deixa um pouco mais velha. Então, Bom, é isso. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é fantástica, né? Assim, você tem uma ascendência na carreira muito rápida e muito consistente, pelo que você está me falando. E acelerador de carreiras, eu acho que é um adjetivo, né? Muito realmente que faz jus, né? Mas a minha grande questão hoje é: será que a gente já não está indo rápido demais? O mundo, as pessoas, as situações, será que as coisas já não estão rápidas demais? Excelente pergunta, mas eu acho que assim, cada pessoa tem o seu tempo. Isso é muito importante de você reconhecer e você saber. Por exemplo, tem gente que na empresa que eu trabalhava demoravam 10 anos para se tornar gerente. E tá tudo bem.
ela queria demorar esse tempo, ela queria ter mais experiências, ela queria ter mais se sentir mais madura e se sentir mais segura para ocupar aquela posição. Só que tem pessoas que têm mais fome, tem pessoas que gostam mais de risco e tem pessoas que preferem ir por esse lado e sabem que vão pagar um preço diferente. Então eu acho que assim, não tem um certo e um errado. No final do dia tem o que é bom para as pessoas. É importante você saber o que é bom para você. Sim. O que você vai enfrentar no caminho A, o que você vai enfrentar no caminho B. Ambos têm prós e contras. Você tem que saber o que é bom de fato para você. Mas eu de fato não acho que assim, o mundo tá mudando muito mais rápido, as grandes mudanças são cada vez mais dinâmicas, mas quando se fala de carreira, eu acho que cada um tem seu tempo. De verdade. Perfeito, acho que a colocação é essa, eu também acredito nisso, né? As pessoas, elas têm perfis diferentes, elas têm personalidades diferentes, elas têm tempo diferentes, então não tem como a gente esperar que todos se comportem da mesma forma. As empresas, inclusive, hoje elas utilizam muito as ferramentas de perfil comportamental para alocar corretamente os RHs, né? Para alocar corretamente as pessoas nas suas funções. Mas quando eu falo de se estamos indo rápido demais, é justamente dessas pessoas que por algum motivo acham que a carreira delas ainda está lenta, não ascendeu o suficiente, só que elas ainda têm pouca idade, né? E eu já tenho pacientes, inclusive, eu trabalho em empresas onde eu tenho também demandas nesse sentido, onde a geração atual, ela quer as coisas rápidas demais. Elas querem que as coisas aconteçam muito rápido, né? Como foi esse processo para você, né? Você tem 27 anos. A gente está falando, vamos supor que você começou ali por volta dos 18. A trabalhar? Comecei com 15. Com 15, mas com o que você formou... Com isso, exatamente com isso. Você formou com 15 anos, gente? A gente tá falando de uma pessoa fora da curva, né? Eu entrei na faculdade com 16. Com 16, tá. Minha vida foi um pouco diferente porque, assim, é importante você saber disso. Eu vim do esporte. Legal. Eu tentei ser jogador de futebol. Legal. Então, dos 5 anos até os meus 15 anos, eu tentei ser jogador. Eu joguei na base de São Paulo, Palmeiras, Red Bull, Corinthians... E aí, com 15 anos, eu vi que não ia dar certo ser jogador, que faltou talento. E eu falei, preciso fazer alguma coisa. Preciso estudar. E aí, eu tinha uma vantagem que eu era um ano adiantado na escola. Então, com 15 para 16, você entrou na faculdade. Exato, eu entrei na faculdade. Minha vida sempre foi assim. Eu sempre fui o mais novo em tudo que eu ia fazer. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar. E aí... Entrou como estagiário? Não. Essa é uma história boa também. Legal. Quando eu decidi parar de jogar futebol... Foi minha última tentativa, assim. Eu saí da Red Bull, que era o último clube, vim para São Paulo, e aí eu morava no interior. E aí fui jogar na Red Bull, vim para São Paulo, cheguei aqui em São Paulo, falei, vai ser minha última tentativa. E aí meu pai trabalhava em uma empresa aqui em São Paulo, que é o 4º maior grupo de distribuição de material elétrico do Brasil. Legal. Meu pai trabalhava lá na área comercial, e ele falou com o dono da empresa. O dono da empresa, ele era empresário também de atletas. E ele falou assim, não, traz seu filho. Tinha um campeonato que era entre empresas e que se eu fosse bem nesse campeonato, ele seria meu empresário e me mandaria para Portugal. Só que para jogar esse campeonato, tinha que estar registrado na empresa. E é uma história até engraçada que eu chego lá, achei que era para fazer um teste de futebol com chuteira e caneleira, cheguei lá, era uma entrevista. E aí comecei a trabalhar e aí na minha primeira entrevista de emprego, a mulher, você se candidata a vaga em que departamento? Eu peguei... Até aquele momento, eu nunca tinha pensado na minha vida em trabalhar. Em escritório, nada. Minha vida, até aquele momento, era futebol. Pego aquela folha, eu olho e falei assim, ferrou. Não posso ligar pro meu pai para perguntar que departamento é legal numa empresa, nem pra minha mãe, nem pra ninguém, porque a recepcionista estava do lado e a mulher do RH na minha frente. Eu olhei e falei... eu coloquei recepção. A hora que eu entrar lá, eu desenrolo e vejo o que vai acontecer. Aí, a hora que eu entrei, eu olhei assim rapidinho, só tinha uma sala na minha frente. Diretoria. Falei, pronto, é essa vaga que eu quero. Aí eu entrei, fui conversar, fazer a minha primeira entrevista com a Maitê, nunca vou esquecer dela. E ela, e aí, o que você quer? Eu falei assim, nunca trabalhei, não sei fazer nada, não sei mexer no computador, não sei nem digitar um e-mail. Mas eu preciso de uma vaga que me dê chance de chegar na diretoria. Que aí o resto eu desenrolo. Acho que ela deve ter pensado, mas que menino abusado. E a vaga era para trabalhar na área operacional, no estoque, com separação e conferência de produtos. Depois dessa entrevista, ela me direcionou para trabalhar na supervisão do departamento comercial. Eu não fui supervisor, eu entrei como assistente. Mas o ponto ali que foi preparado para mim, eu ia ser formado. Depois dessa entrevista com ela, ela falou, tem um menino diferente.
E aí o diretor comercial veio me entrevistar. Pensa assim, eu com 15 anos para 16, o diretor comercial veio me entrevistar e falou assim, cara, você tem um perfil para ser gestor comercial. Eu vou preparar você para isso, então eu vou colocar você com os melhores. E aí fui para supervisão do departamento comercial com 16 anos. Legal. E aí ali eu já supervisionava pessoas de 45, 50, 52 anos com 16. Eu não tive muito tempo na minha vida de pensar o que eu queria. E o futebol nessa época? Aí essa história é maravilhosa. A empresa era campeã todo ano. No ano que eu fui jogar foi a maior vexame da história. Primeiro jogo, 15-1. Aí segundo jogo, 16-0. Aí até brincavam na empresa. Falaram assim, pô, mas trouxeram um ex-atleta aqui que jogou no São Paulo, jogou um monte de clube e acho que ele não foi. Estavam falando de mim. Eu falei, acho que também não foi mesmo. Os sinais, né? Que Eram a gente sinais não da sabe. vida. Acho que não era pra ser jogador. Às vezes a gente fica, enfim, brigando tanto com a vida, com o destino, com seja lá o que você for, e a vida tá ali se desenrolando na sua frente. Interessante. Acho que ainda hoje eu falei sobre isso com uma pessoa. Não adianta. A vida, ela manda sinais, né? O nosso... Independente do que você acreditar, do ponto de vista espiritual, religioso, o universo ele vai se comunicar com você de alguma forma, abrindo ou fechando portas. Para mim foi bem né? claro. E é tão interessante quando alguém atende isso, porque o que eu mais vejo é gente dando murro em ponta de faca, né? Tentando, a porta fecha, a pessoa tenta de novo, fecha, tenta de novo. Em relacionamento, em carreira profissional, enfim, ela não aceita o que o universo, o que a vida, o que o destino está ali mostrando para ela. E nesse momento, muita coisa boa pode estar se perdendo. Sim. Né? E eu acho que vale ressaltar isso, principalmente para quem está assistindo, que quando a gente insiste em coisas que aparentemente poderiam ser, mas não estão sendo, a gente pode estar perdendo coisas muito melhores. Com certeza. Mas então, você já entrou de cabeça e foi ousado, né? Eu não tive chance, eu não tive escolha. Não. Não deu tempo de Mas pensar. essa ousadia já era assim? Quando eu vi, eu já estava lá. Você sempre foi ousado? Sempre fui ousado. Me dá um exemplo de ousadia na vida além dessa. Chegar com 22 anos, receber uma proposta de ser expatriado para ganhar 100 mil libras ano, com 22 anos de idade, apartamento, carro, cartão corporativo, todos os benefícios que você gostaria de ter. A grande maioria das pessoas fala assim, gente, muito obrigado, agora eu vou empreender, eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Eu vou para a área comercial vender seguro de vida. É meio maluco, mas deixa eu ver, outro exemplo. Na vida pessoal, vai. Na vida pessoal? Tem uma boa com Dona Sara. Com a Dona Sara. Dona Sara, Porque quem é ousado em todos os campos. A gente nunca tinha falado de casamento. Nunca. A gente namorou, só que ela estava comigo no momento, desde o começo do meu negócio até os momentos mais críticos e caóticos. Depois de 2 anos eu falei, essa é a mulher, não tem escolha. E aí, a gente nem tinha falado nisso. Aí eu terminei um número que eu queria atingir no meu trabalho, comprei aliança, não falei pra ninguém. Eu falei pra 2 amigos, nem falei pra pai, pra mãe, pra ninguém. A gente foi viajar, eu pedi ela em casamento sem nem ter pedido ela em namoro. Nossa, como eu queria que uma pessoa ouvisse isso agora. Eu nem pedi ela em namoro, foi direto pro casamento. E aí foi engraçado que a gente sentou pra jantar no restaurante e ela sempre me cobrava. Ela falou, você nunca me pediu em namoro, Eu sei exatamente o que é isso, viu, Sara? Aí eu pedi pro garçom, tava todo armado. A hora que eu peguei o anel, ela, ai, que bonitinho, vai me pedir em namoro. Eu falei, não é namoro, você quer casar comigo? Dona Sara quase infartou. Vocês estavam há quanto tempo juntos? Estávamos há 2 anos. 2 anos. Ficando? 2 anos ficando. Ficando sério. Não, pior que não. Nos conhecemos e a primeira frase dela pra mim, de mim pra ela, ela assim, ó, tô solteira, tô bem solteira, viu? Tô tranquila, não quero nada, tô relaxada. Eu falei, eu tô muito bem também. Estamos alinhados? Estamos alinhados. E aqui estamos. Expectativas alinhadas. 3 anos depois, casados e com o nosso filho, Michael Jordan. Michael Jordan, É o nosso lindo, viu, cachorro. gente? Um Luluzinho, né? É. Ele tem um priminho, né? Que é o Francisco Frederico, meu Lulu. A gente tem que juntar eles dois. Mas eu acho que eu sempre fui mais ousado na minha vida. Parando pra pensar, eu sempre tomei muita decisão muito rápido. Desde pequeno. E meus pais foram fundamentais nisso, num papel de sempre me dar segurança para o que acontecesse, eles estivessem ali. Meus pais, assim, foram geniais comigo, assim, de base. Só que todas as decisões da minha vida, eu que tomava. A vida é sua, você que toma. Caminho A tem pró e contra tal. Você quer tomar decisão? Você toma.
Toda decisão tem uma reação, tem uma responsabilidade. Você vai ter que tomar a decisão, mas você vai ter que bancar. Tudo bem? Tudo bem. Então, desde pequeno, eu sempre tive muita essa segurança que os meus pais me davam e esse suporte, mas também muita autonomia para decidir o que eu queria fazer da minha vida. Quando foi que essa ousadia não deu certo, Leonardo? Ousadia não deu certo? Que eu me ferrei feio. Boa pergunta. Eu tenho uma. Projeto de auditoria. Nossa, eu nem sei se eu poderia falar isso. Vou falar, já não trabalho mais. Não vou falar nome de empresas, mas nem nada. E talvez foi até um indicativo que eu deveria ir para a área comercial. Eu fazia auditoria, e aí tinha um procedimento de auditoria chamado imprevisibilidade. Como o próprio nome já diz, tem que ser imprevisível para todo mundo. E eram anos de Operação Lava Jato. E então, um desses procedimentos requeridos na auditoria eram o quê? Existia uma listagem de todas as empresas que estavam listadas na Lava Jato. A empresa passou anos consolidando esse arquivo. E aí eu chegava para os meus clientes, fazendo auditoria, e aí eu pensava assim, putz, mas isso aqui é um controle muito rico, né? E vai ser engraçado essa história. Isso é muito rico. E se eu oferecer isso aqui para os meus clientes, para eles implementarem esse controle, mas não só no Brasil, a nível mundial? Eu falei, eu vou brilhar demais, eu vou decolar, todo mundo vai me ver muito bem. E o Léo foi fazer isso. Você acha que o Léo perguntou isso pra alguém? Pra ninguém, eu só fui fazendo. Ousado, né? Eu só fui fazendo. E aí foi dando certo, meus clientes amavam isso, porque, meu Deus, aí os CFOs, os controllers, CEOs usavam isso pra falar assim, olha esse controle que a gente usou pra melhorar a governança da empresa a nível mundial. E fui fazendo isso, Lu, 3 anos. Fui fazendo e fui brilhando. Recebia feedbacks maravilhosos do cliente e tal, e tava grandão. Falei, estourei na vida. Zerei, eu sou o rei da auditoria e da consultoria. Passam 3 anos, é descoberta uma fraude num cliente meu. E aí um dos procedimentos que a empresa, quando ela sofre uma fraude, ela pede para o auditor analisar os e-mails de toda a diretoria. É aberto, ela que pede para fazer. Feito esse procedimento, eles estão revisando, eles pegam o e-mail de quem? Leonardo Viana, mandando um Excel com a lista da Lava Jato, com um procedimento de imprevisibilidade para o cliente. Aí belo dia, estou trabalhando no staff, relaxado e tranquilo, na paz do Senhor. Recebo uma ligação do meu gerente, eu não era gerente na época, eu era sênior. Tava trabalhando, aí ele, Léo, você pode subir aqui na sala, não posso falar nomes, tá? Mas você pode subir aqui na sala do sócio X, que era o sócio líder da empresa de compliance. Aí eu falei assim, para minha trainee que tava comigo, eu falei assim, Gabi, das duas uma. Ou eu vou subir e sair o meu intercâmbio, e eu vou sair o rei, vou descer gigantesco, ou eu vou descer demitido, provavelmente preso. E a Gabriela gelou e falei, já volto. Subo na sala do sócio. Entro na sala dele, ele vermelho. Leonardo, senta aqui, por favor. O meu gerente, ele era um japonês desse tamanho. Maravilhoso, como eu amo esse cara. Maravilhoso. Ele tava praticamente embaixo da cadeira, porque ele tava, assim, desesperado. O sócio, Leonardo, senta aqui, por favor. Alemão, assim, vermelho. Você pode me explicar esse e-mail? Um e-mail de 3 anos atrás. Eu peguei, olhei, falei, sim, fiz isso, isso e isso. Inclusive, você está perdendo uma super oportunidade de negócio. Isso aqui que a gente faz de graça para o cliente, se você vendesse, eu vou falar para você que você colocaria alguns bons milhões no bolso. Ele olhou para minha cara assim, você está de brincadeira? Você fez isso? Eu falei, fiz. Fiz isso para todos os meus clientes. Ele falou, você está de brincadeira. Você leu? Você leu o arquivo? Aí já perdi o movimento das pernas daqui para baixo. Né? Falei, meu pai amado. Peguei e tinha lá no rodapé. Não compartilhe isso com ninguém. Aí ele falou, bom, você fez isso nesse cliente? Eu falei, fiz. Com a intenção de implementar controle interno, melhorar a imagem da empresa e tal. Ele, você tem dimensão do risco que você colocou a empresa? Você tem noção do que você está fazendo? Eu falei, cara, agora eu tenho. Agora. Agora. Então, eu tinha o benefício da ignorância, né? Pensando bem, pensando pelo seu lado, eu acho que eu não posso estar tão certo assim. Aí ele nitidamente, ele queria me matar. Aí ele falou assim, cara, como é que você não falou isso pro seu gerente? Eu falei, não, ele não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é 300% minha, ele não sabia. E ele não tinha como saber, mas ele era o gerente. Eu falei, mas ele não tinha como saber. Tudo eu que fiz. Aí ele falou assim, você fez isso com mais outro cliente?
Aí eu falei, eu preciso olhar. Desci, a hora que eu desci, aí eu já sabia, na verdade. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiz com todos. Falei, bom, eu vou ser demitido, intercâmbio acabou, proposta acabou, vou sair daqui preso. Aí voltei pra sala dele, eu falei, aí o gerente, Léo, você quer que eu suba com você também? Você fez outras, né? Eu falei, cara, eu fiz em todos os clientes. Ele, meu Deus do céu, Leonardo, a gente vai ser demitido. Você é... Eu vou te matar. Eu falei, cara, fica tranquilo que essa eu resolvo sozinho. Fica aí que eu vou sozinho. Volto na sala dele e falei, então, senhor sócio, não posso falar o nome. Senhor sócio, tem uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Ele falou, me fala a boa. Eu sei pra todos os clientes que eu fiz. Aí ele, me fala a ruim agora. Eu fiz pra todos. E eu entreguei pra ele. Ele olhou assim pra mim. Cara, parabéns pela coragem pelo que você fez. Parabéns pela coragem de assumir toda a culpa. Mas pelo amor de Deus, nunca mais faça um negócio desse sem consultar pessoas mais experientes. Você expôs a empresa num risco gigantesco. Pelo amor de Deus, você podia ter acabado com a empresa, com o seu CRC, você poderia ser preso. Falei, agora eu sei, obrigado. Saí da sala aqui, ó. Nada aconteceu. Não passava nem Mas o essas... Wi-Fi. Que Wi-Fi? Não passava o Wi-Fi com manteiga. Nossa senhora, eu fiquei uns 3 dias tenso, precisando fazer massagem. Eu falei, minha nossa. Eu tive mais sorte que juiz na auditoria. Mas essa foi uma vez que a minha... A ousadia saiu pela culatra. Foi demais. Foi demais, tem que tomar cuidado também. Quando foi que você resolveu sair de lá, então, enfim... Empreender? Porque uma coisa... Léo, que me chama a atenção hoje. A gente estava falando, realmente, as pessoas elas anseiam por esse crescimento mais rápido, possivelmente pelas redes sociais, né? Onde a margem de comparação hoje, nas redes sociais, ela é muito mais fácil do que era antigamente. Sim. Antes você literalmente se preocupava com a grama do vizinho. Agora o vizinho, eles são... É o mundo todo, exatamente, né? Então, as pessoas, elas vêm cada vez mais desenvolvendo essa capacidade de se comparar, certo. Que é uma coisa que pode ser positiva por um lado, mas para muitas outras que não têm a emoção bem trabalhada, pode ser muito negativa, porque ela sempre se vê inferior, né? Então, essa sensação, essa necessidade de crescer muito rápido traz sofrimento psíquico. Sim. Né? E como foi para você no momento em que você entendeu que bateu no teto da carreira? Porque eu acho que essa é a grande questão. As pessoas, elas vão com tanto anseio de crescer, né? Que elas fazem muito, obviamente, as pessoas que têm esse tempo mais curto. Elas fazem muito, elas querem muito, elas vão mais rápido, mas elas querem o resultado mais rápido. Então, elas batem no teto muito rápido e se a empresa, se o ambiente, enfim, não devolve para ela aquilo que ela deseja, ela muda. Ela muda, né? Ou ela precisa passar para um outro nível, vamos dizer assim, que é possivelmente o do empreendedorismo, que não é nada fácil, como muita gente romantiza. Como foi que isso aconteceu para você? Excelente pergunta, eu vou responder ela no detalhe. Eu acho isso muito perigoso. A internet é uma ferramenta maravilhosa de informação. Só que o conteúdo ele tem que ser consumido com muito cuidado. Por quê? Quando fala de aceleração de carreira, de empreender, de negócio e tal, particularmente, eu não vejo ninguém falando a realidade. Olha, você quer empreender? Quer. Não é hobby, tá? Você vai trabalhar 14, 15, 16, 20 horas por dia. Tá tudo bem? É aprender a conviver com crise de ansiedade com uma úlcera no estômago. Tá tudo bem? Você tá preparado para isso? Ninguém fala isso. Só vê a parte linda, fofa e maravilhosa. Eu não vejo as pessoas falando isso. E é uma coisa que nós temos que bater muito na tecla também, porque é realidade. Muitas pessoas vão empreender achando que assim, vou trabalhar menos. O brasileiro, ele tem esse sonho. Você é dono do meu horário. Você é dono do meu horário. Amigo, se você tá pensando que você vai empreender e trabalhar mesmo... Coitado de você, de verdade. Você vai trabalhar pelo menos 5 vezes menos. Pelo menos. Mais. É mais, exato, mais. 5 vezes mais. E ter 50 vezes mais responsabilidade. Então eu não vejo as pessoas falando E às vezes ganhando isso. 5 vezes menos do que um CLT. Exato. Pelo menos no início. Exato. Então tem que tomar muito cuidado e muita responsabilidade nessa movimentação, né? Eu acho que parte do meu trabalho hoje também
é de conscientizar as pessoas nisso. E quando eu trago alguém que era CLT para ser um franqueado, um empresário hoje, eu acho que eu prefiro pecar pelo excesso da verdade do que por falar florido. Eu mando exatamente essa realidade. Você tá preparado para isso? Para não perder noite de sono? Para sair 5 da manhã e voltar 3 da manhã e não dormir? Olheira, crise de ansiedade. Eu acho que muitas pessoas, inclusive, devem ter desistido ao longo do caminho falando comigo por eu pecar no excesso da verdade. E é verdade, e é verdade. E aí, respondendo como que foi para mim, o que aconteceu? Deu tudo certo nessa minha carreira, nessa empresa, fui crescendo rápido, só que tinham vários fatores que me limitavam. Fator 1, remuneração. Eu ganhava muito bem comparado com as pessoas da minha idade, com a média do Brasil, só que qual que era o ponto? Eu cheguei em 5 anos a gerente. Na média lá, as pessoas demoravam 8, 10. E essas pessoas, ou quem vinha do mercado, vinham ganhando muito mais que eu. E isso me incomodava demais. Porque eu pensava, pô, eu tenho 2 vezes mais resultado e ganho menos. O dissídio deles era maior do que o meu aumento por meritocracia. Não fazia sentido. E depois que eu virei gerente também, eu passei a ter metas comerciais muito agressivas de faturamento, de market share, de renovações, e eu não ganharia nada mais por isso. Porque gerente era um cargo de confiança, então não tinha mais. Eu não podia nem fazer 1 hora extra a mais para aumentar o meu salário. Então isso me incomodava muito. Outro ponto, quando eu fazia as contas do que eu queria conquistar na minha vida de apartamento, de carro, de casa, de viagem, o padrão de vida que eu queria ter, eu ia demorar 15, 20 anos para conquistar naquela empresa. E era uma empresa maravilhosa, assim. De fato, eu amo de paixão. Quando eu falo da PwC, mudou minha vida. Eu só tô na cadeira que eu tô hoje de empresário por conta da PwC. Ela me preparou para isso. Mas nada é perfeito nessa vida. Assim como o meu negócio hoje também não é perfeito. Só que a conta era essa, 15, 20 anos para chegar onde eu queria. E eu falava assim, não tenho esse tempo, não tenho. Eu tenho que ver alguma outra coisa, alguma outra forma de fazer para chegar antes, que eu pague o preço, mas eu preciso fazer. Outra coisa, eu não sentia que eu tinha propósito no meu trabalho. O trabalho de um auditor é muito importante, ele é um trabalho muito relevante para o mercado financeiro, mas eu não vi o resultado final do meu trabalho. Então, às vezes, eu fazia o melhor trabalho, o trabalho mais genial, para entregar um relatório de auditoria para alguém que eu nem sabia, que ia colocar numa gaveta e acabou. Então, assim, não era um trabalho que eu gostava muito. Mas não era aquela coisa que eu acordava e falava assim, é isso, eu me sinto muito bem, assim, fazendo isso. Terceiro ponto, eu não trabalhava com o que eu era melhor. Eu sou contador, só que eu sou péssimo de conta. Eu sou péssimo de matemática. Eu não faço, meus amigos sabem muito bem disso. Depois que inventaram o HP, alguém é bom de conta. Exato. Eu era péssimo com isso. Eu sempre fui muito bom com pessoas, com relacionamento. E era isso que me diferenciava. Enquanto a grande maioria dos auditores, dos contadores ia pro lado técnico, eu pensava, a parte técnica ela é simples. Eu leio, eu entendo. Acabou, beleza. Eu tenho que entender de pessoas, eu tenho que conversar com gente, eu tenho que ser bom de relacionamento. Eu sempre levava toda sexta-feira para os meus clientes, eu juntava o VR na semana para sexta-feira comprar um super café e levar para todos os meus clientes. Ficava ali das 8 até as 10, café, relacionamento, conversando, conhecendo pessoas, conhecendo da família, conhecendo da história. No final do dia eu tinha meus clientes na mão. Quem que eles iam ajudar? O cara chatão, que só pedia documento, ou o cara que era brother, que conhecia, que trocava ideia? Então, quando eu vi esse todo, eu falei, não é aqui. Não vai ser aqui. Eu vou demorar muito tempo para chegar onde eu quero. Foi aí que eu conheci essa oportunidade para empreender. E aí, quando eu conheci, eu falei, não vai ser fácil, não é tão simples. Mas eu vou ganhar proporcional ao que entregar? Se eu me dedicar no meu negócio, não é tão lindo, maravilhoso, tá? Nada é perfeito. Isso eu gosto de deixar isso muito claro. É trocação franca. Não posso usar os termos que eu gosto, que eu geralmente uso, mas é ralar na guia de tanto trabalhar. Mas se eu fizer isso, eu vou ter o retorno? Vai. Vou trabalhar com um propósito? Sim. Hoje eu trabalho com seguro de vida. Então, eu perdi uma tia pro câncer. Eu vivi na pele, na minha família, o que é precisar ter um bom seguro de vida para um câncer e não ter. Então, a matemática para mim foi muito simples. Eu vou ganhar bem, eu vou ser bem sucedido, fazer alguma coisa que é boa para as pessoas, elas não vão passar o que eu passei com a minha família, é isso que eu tenho que fazer, onde que eu assino? Foi muito simples para mim decidir. E aí, essa mudança, eu tive muito suporte. Aí você perguntar, Léo, você teve medo de dar errado? Eu vou te falar que não. Fico até nervosa com isso, Léo. Por quê? Porque, teoricamente, o medo é o nosso amigo.
Ele é, mas ele é quando você sabe enfrentar o medo. Sim. Por quê? Mas então você não teve medo ou você teve uma coragem que foi superior a esse medo? A parada era o seguinte, com medo ou sem medo eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer. Nesse momento de transição, eu não era casado ainda. Meu pai, ele estava fazendo uma transição profissional, então ele estava desempregado. Minha mãe tinha acabado, resumidamente, ela tinha investido mais de 150 mil para expandir o negócio dela. Minha mãe tem uma boutique de roupa feminina. Legal. Investiu, abriu. Na data de inauguração, minha tia, que era a irmã mais nova dela, já estava com câncer. Ela baixou a porta e foi cuidar da irmã. Ela e minha tia mais velha, que eram sócios. Quebrou, então estava em fase de reestruturação e meu irmão mais novo não trabalhava. Então eu era o pilar financeiro naquele momento da casa. Então chegou minha melhor oportunidade da vida, num momento que eu era pilar e tinha muita responsabilidade. Falei, bom, com medo, sem medo, eu só tenho uma opção. Dá certo. Vou ter que fazer dar certo. Como? Não sei. Aonde? Não sei. Eu vou ter que dar certo. E assim foi. Tem uma coisa que você falou que me chama a atenção. Você falou uma frase, eu não tenho esse tempo. E isso é muito forte, ouvir isso de alguém para mim, Léo. De novo me traz esse senso de urgência que, de certa forma, me preocupa. Porque, possivelmente por ouvir muito isso, né? E ver que, para muitas pessoas, esse resultado dessa necessidade de que as coisas aconteçam rápido, para algumas pessoas ele não é positivo. Quando você fala, eu não tenho esse tempo, a gente estava falando de algo em torno de 10, 15 anos, para você chegar onde você acha que seria ali o padrão que você queria. De onde vem essa urgência? Do Léo. Não sei te falar de onde vem, mas, assim, o não ter esse tempo, assim, se eu me esforçar vezes 1, eu vou ter em tanto tempo. Vezes 2, em tanto. Vezes 3, vezes tanto. Se for proporcional ao meu esforço, por que não? Por que esperar? E aí é o ponto. Léo, você se sente preparado? Eu fui preparado desde a base. Eu comecei jogando futebol, fazendo categoria de base. Eu cresci num ambiente de esporte. Eu cresci num ambiente de pressão. Assim, pressão astronômica desde cedo. Meu pai é um ex-atleta olímpico, então parece que minha vida, minha infância, ela me preparou para esse momento. Então era uma coisa muito... Eu me sinto preparado tranquilamente, emocionalmente, para lidar com esse problema. Léo, você tem medo? Claro que eu tenho. Eu sempre brinco com isso. Tenho medo de não dar certo, tenho medo de quebrar, de não conseguir honrar as minhas responsabilidades. Hoje eu sou casado, tenho meu cachorro. Eu tenho muito mais responsabilidade hoje, muito mais. A gente até brinca, a gente já teve essa conversa em casa. Ela fala assim pra mim, Léo, você não tem medo? Você sempre parece tão seguro, você nunca falou pra mim que tava com medo. Eu falei pra ela, querida, eu tô sempre com medo. Eu tô sempre com na mão, sempre. Só que o ponto é, eu não tenho, por exemplo, se eu ligar pro meu pai e falar, pai, me manda, sei lá, X mil reais pra pagar minha fatura do cartão de crédito. Não dá. Ele até gostaria, mas não dá. Falar, mãe, me manda tanto aqui que eu preciso investir X tanto mil reais no meu negócio. Ela até faria, mas ela não tem como. Meu irmão, mesma coisa. Então, assim, eu não tenho opção. Minha opção é seguir. Então, eu me sinto emocionalmente preparado para isso. Assim, nunca tive um problema de, meu Deus, putz, acho que não vai dar. Tem que dar. A que você atribui essa crença tão forte de capacidade que você tem? Eu acho que a segurança que os meus pais me deram. É muito isso. Muito isso de muita conversa, muita instrução. Eu sempre tive uma sensação... Eu acho que isso deve... Eu não sou um profundo conhecedor de psicologia disso, mas eu acho que eu sempre tive muita sensação de segurança na minha casa. Tendo pai e mãe presentes. Tendo pai e mãe que estavam dando todo o apoio para eu fazer tudo que eu precisasse. Para estar ali comigo num momento que não desse tanto certo, que eu me sentisse mal. Então, eu acho que foi uma construção. O Léo sempre foi um cara uma criança segura, porque ele tinha uma base muito boa, pais presentes, pais que direcionassem, pais que corrigissem. Então, acho que é uma construção lá de baixo. Eu não tenho a lembrança sequer de me sentir inseguro. Porque mesmo num momento de, sei lá, num jogo com 7 anos, sei lá, final de campeonato paulista, torcida, pressão já por uma criança,
eu lembro de olhar meu pai e minha mãe e ter o conforto de meu pai e minha mãe estão ali. Acho que meu pai e minha mãe estão ali, acho que nada vai dar certo. Então, nada vai dar errado. Então, eu acho que é uma construção, de verdade, de Legal. pai e mãe. Muito bom. Se hoje você olhasse para a sua vida Uhum. e você não tivesse essa parte profissional para contar, Tá. quem seria o Léo? Quem seria o Léo? Apaixonado pela família. Nossa Senhora. Pai, mãe, eu acho que o Léo, hoje, se tirasse o trabalho dele, ele é um... Se apresenta, só que não pode falar de trabalho. Essa pergunta é boa. Quem que é o Léo? Quem é o Léo? O Léo é o filho da Ângela e do Testa, irmão do Gabriel, neto do Batista, neto da Francisca, da Vonete, do Venoque. O Léo é um cara que ama a família, ama churrasco com a família, ama rir com os amigos. É um cara que, independente do padrão de vida que ele tiver, ele vai querer falar a mesma linguagem, tá com as pessoas que ele ama. Eu acho que o Léo é um cara muito amoroso, é um cara que ama dos animais, ama os bichos, ama o meu cachorro, o Jordan, o Toro Wilson, o Bafo de Onça, cachorro que era meu, que tá na casa dos meus pais. É um cara muito sonhador, é um cara que ama futebol, ama esportes, é um cara vaidoso, gosta de se cuidar. Esse seria o Léo, sem o trabalho. Acho que uma pessoa muito voltada pra família, assim, que passaria com eles o máximo de tempo possível para estar com eles, porque acho que esse é o meu maior patrimônio, é a coisa que eu mais amo fazer. E na verdade, todo o foco que eu tenho no meu trabalho é para quê? Dar orgulho para eles, dar segurança para eles, para realizar tudo que eles já fizeram por mim. Eu acho que o Léo tem muito esse negócio de devolver um pouco. Meus pais foram sensacionais. Meus pais, assim, foram... acho que os melhores pais que alguém poderia ter na vida. Ninguém é perfeito, né? Claro. Mas eles são os melhores pais. Então, acho que o Léo é esse... os pais e os avós. Eu tive avós muito presentes, sabe? Meus avós, meu avô Batista e minha avó Francisca, eu cresci na casa deles. Eles cuidaram de mim quando eu era pequeno. Depois, no meu tempo de faculdade, eu voltei a morar na casa deles. Meu avô me buscava na faculdade. Minha avó, meu Deus, fazia, sei lá... fazia vitamina de frutas porque eu gostava. Então, acho que esse esforço do Léo, fora da curva, de se sacrificar, e eu sei que eu faço isso, é pra talvez chegar um dia, chegar assim, vô, sabe aquele sítio que você sonha ter e você nunca conseguiu? Tó, compra. Pai, sabe a casa que você queria ter, com fundo, com festa, pra fazer um memorial com todos os seus troféus com história? Pai, tó, vai lá, faz. Mãe, minha mãe é super vaidosa também. Mãe, sabe aquela funilaria, pintura que você gostaria de fazer de plástica, silicone? Voltar, minha mãe fala assim, se ela puder, ela brinca. Ela fala assim, se ela pudesse, a única coisa que seria natural nela seria o DNA. Ela fala assim, mudaria tudo. Fala, mãe, vai lá e volta a mulher. Chegar pro meu irmão e falar assim, Gabi, você quer fazer o seu intercâmbio em Londres? Vai lá, entendeu? Chegar pra minha esposa e falar assim, puta, sabe todos aqueles perrengues que você passou na sua vida? Não vou falar. Mas assim, ó, daqui pra frente acabou. Não tem mais. Tudo que você conheceu de ruim na sua vida é daqui pra trás. O homem sou eu. Isso é a relação que você tem que conhecer de um homem, de um marido, de um pai. É daqui pra frente. Tá resolvida. A vida tá resolvida. Um dia ter um filho e falar também a mesma coisa, assim, que não passasse as coisas que eu passei. De, putz, filho, colégio bilíngue, já vai sair formado, sabendo falar. Quer estudar fora? Vai, tá resolvido. Não passar as vontades que eu passei. Que meus pais, eles foram muito incríveis. Meu pai era atleta profissional, meu pai teve a empresa dele. A gente era muito bem financeiramente. E aí, quando eu tinha uns 12, 13 anos, que é a fase que você entra na adolescência, meu pai quebrou. E aí, quando eu falo quebrou com força. Então, eu passei muita vontade na minha adolescência. Então, eu não quero que meu filho nunca na vida dele passe um terço do que eu passei. E não que foi algo muito ruim, sabe? Mas entendeu? Léo, acho que esse seria o Léo. Um cara que se esforça muito, mas pelos outros. Sempre no final do dia, pelos outros. Pelos outros não, pela minha família, pelos que eu amo. Tipo assim, mexa com o Léo, faz comigo. Pô, com eles não, pô. Não faz, que aí ferrou. Esse é o Léo. Coisa de psiquiatra, né? Vocês vão falando e eu vou pegando ali algumas coisas. Ai, dona Sara, sessão terapia. Vão fazendo sessão terapia, dona Sara. Você falou assim, não passar
as vontades que eu passei. Uhum. E, querendo ou não, tudo o que aconteceu na tua vida te transformou em quem tu é hoje. Total. Os teus resultados são resultados de algo que foi construído ao longo de 27 anos. Coisas boas e coisas ruins. Quando a gente fala que meus filhos, por exemplo, não passem as vontades que eu passei, talvez você está tirando deles, justamente essa capacidade de desenvolver a frustração, Total. de desenvolver resiliência, de Total. desenvolver o anseio, a vontade de conquistar. Total. Esse é um papo que a gente tem em casa, Lô. Eu e a Sara. Porque, assim, a gente tem uma história, não digo parecida, na verdade bem diferente. Mas a gente tem os valores muito parecidos, eu e a Sara. Muito. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei, essa é a mulher. E aí a gente tem essa tendência do nosso filho, nossa, meu Deus, se eu puder dar um mundo pro meu filho, eu vou dar. E isso é muito perigoso hoje em dia. Você tem que deixar o seu filho se frustrar. Ele tem que entender que existe não, que existe limite, que se ele quer a mais, ele vai ter que fazer a mais. Que nada é de mão beijada. E eu acho que esse é um grande desafio para os pais hoje em dia. Ter filhos hoje e não super proteger. Porque se você super proteger, você pode não... Você super protege, mas o mundo acaba com o seu filho. Você então cria você tem uma pessoa emocionalmente fraca. Exato. E o mundo é guerra, gente. O mundo não é colorido, não. A pancada come solta. É difícil, né, descobrir isso, Léo. Eu, durante muitos anos, realmente eu acreditei que o mundo era cor-de-rosa. De verdade. Não que eu tenha parado de acreditar. Mas eu acho que até os meus 30 anos eu vi o mundo cor-de-rosa. Hoje eu tenho 37, né? Então, de fato, faz pouco tempo que eu parei de ver o mundo tão colorido. E não foi fácil, né? Eu precisei passar por vários processos de perdas pessoais, perdas que eu escolhi ter, né? Que naquele momento não faziam sentido para mim, mas alguma coisa em mim dizia que eram fins de ciclos, né? E a partir do momento que eu resolvi, e eu não sabia de onde vinha, mas hoje eu sei, era a minha personalidade, era um desejo muito mais profundo meu, querendo que eu crescesse, eu fui cortando, encerrando alguns ciclos, alguns laços que eu tinha que me davam muita segurança. Em todos os sentidos. Segurança profissional, segurança emocional, segurança de relacionamento. Naquele momento eu não entendia, hoje eu entendo, mas foi muita terapia, tá? Para entender. E isso de você precisar encerrar ciclos, ousar, se colocar em situações de maior vulnerabilidade, é que dá a nossa possibilidade de crescer. Total. Mas a gente descobre que o mundo não é colorido. Não, zero colorido. E isso dói muito. E tem muita gente que não sabe lidar com essa dor. Tem muita gente que não sabe. E aí? Né? Porque você cria a expectativa. Aliás, hoje a maioria das pessoas vive de expectativa, né? Então, você tem uma expectativa muito alta, muito bonita, muito colorida, com uma realidade que, aliás, né, hoje, com o tanto de informação que a gente adquire nas redes sociais, a gente tem a possibilidade de criar cada vez mais histórias coloridas na nossa cabeça. Total. Ninguém compartilha o fracasso, né? É só a glória. É só coisa boa, sucesso, sorriso, amor, todo mundo é feliz, os casais são maravilhosos, todo mundo é bem-sucedido. Né? Exato. E isso vai dando a possibilidade da gente construir histórias cada vez mais perfeitas na nossa cabeça, né? Mas quando a gente vai para a vida real, quando a gente vai para a prática, quando a gente sai do mundo da idealização, o mundo não é cor-de-rosa. Nem um pouco. Né? As pessoas são diferentes, cada um tem sua necessidade. Tem gente bem intencionada, graças a Deus que é a maioria, mas tem muita gente que não é. Você cria expectativas, a realidade é 1% a menos, ela já não é tão boa quanto você imaginou. E ter que lidar com essa sequência de frustrações é muito difícil. Sim. E aí você tem que ir colecionando várias frustrações e fazendo com que elas não se tornem um grande vazio dentro de você. Você já chegou a colecionar frustrações? Nossa Senhora do céu. O que é que você fez com elas? Eu tive que superar. Não tive chance. Exemplo, outro papo que eu também tava tendo com a Sara vindo pra cá. Ela, mas e aí? Eu falei, mas gente, eu sempre tive que olhar pra frente, eu não tive
opção de não fazer isso. Eu vou falar várias aqui, falando, já que é até legal expor isso. Não é só glória, né? Então eu vou falando de... Acho que a minha primeira grande frustração na vida foi não ter virado jogador de futebol. Essa foi pra mim uma que nunca passou na cabeça que eu não ia ser jogador de futebol. Vai, acho que um pouco de signo também, entra um pouco lado de signo. Eu sou ariano. Dominante, muito seguro, tomo decisão. Nunca passou na minha cabeça que eu não ia ser jogador de futebol. Eu tinha destaque desde pequeno, então assim, tudo na minha vida direcionava para que eu fosse jogador de futebol. Até que eu enxerguei que, opa, você não é tão bom assim. Opa, não depende assim tanto assim de você. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, e agora? Aí eu tive o privilégio de ter a escolha de estudar. Meus pais sempre priorizavam muito o estudo para mim. Léo, você pode ganhar 25 milhões por mês. Enquanto você estiver na nossa casa, quem manda somos nós, você vai estudar. Se você não estudar, você não vai jogar. Eles falaram, um dia você ainda vai agradecer, educação é poder de escolha. Então, quando eu vi que o futebol não ia dar, eu falei, vou ter que estudar. Eu vou ter que estudar. Então, para ter a vida que eu quero ter, eu vou ter que estudar. Então, a primeira grande frustração mesmo foi não ser jogador de futebol. Quando eu comecei a trabalhar, aí vou trazer outras frustrações. Meus pais, quando eu nasci, meu pai estava no auge da carreira dele. Meu pai era atleta olímpico, ele foi para Atlanta em 96. Então, ele ganhava muito. E meu pai, vou puxar o saco também. É meu pai, não tem problema. Meu pai é pro handball que o Ronaldo Fenômeno é pro futebol. Ele é, assim, artilheiro da história do Brasil, de um campeonato paulista, vários, assim, títulos, assim. Então, ele ganhava muito bem no clube. Ele ganhava muito bem pela seleção e ele montou a empresa dele. Então, eu nasci, podemos dizer que num berço de ouro. Muito bem, viajava todo final de semana, 5 carros na garagem, Léo tinha babá, o Léo tinha tudo. Então pensa a construção, você tem tudo. Quando você entra ali na pré-adolescência, na adolescência, que é a hora que você, puberdade, quer começar a sair, quer começar a fazer as coisas, meu pai quebrou. E quebrou com força ao ponto da gente ter que morar na casa da minha avó, porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. E aí essa foi uma fase muito dura, só que muito importante na minha vida. Por quê? Eu estudava num colégio particular, porque eu tinha bolsa por conta do futebol, pra mim e pro meu irmão. E aí, por exemplo, todos os meus amigos nas férias, eles iam pra Disney, eles iam pra Suíça, eles iam pra Europa. E eu nunca pude... Naquela época ali, eu não podia. Era uma coisa assim, não tenho luz na minha casa. Quem diria ir pra Disney? Imagina, sabe aquele papo dos amigos? E aí, foi pra onde nas férias? Disney, Suíça, Europa, puta, fui esquiar. Bom, mas você voltou, saiu de férias, verão, e você não tá bronzeada então? Porque pra onde eu fui era neve, gente. E eu não podia falar, porque minhas férias tinham sido, sei lá, na casa da minha avó. Pô, meus amigos... essa é uma fase que eu entendo que é muito importante na minha vida, porque é aí que eu falo que eu passei muita vontade, nessa fase. Putz, nessa fase de sair, de balada, de começar a matinê, aí meus amigos compravam tênis novo, roupa nova, comprava fora... E, eu tava usando o mesmo tênis há 3 anos. Pô, Léo, mas você usa o mesmo tênis? Pô, não trocou? Ah, não, é porque eu gosto muito desse. Nada, é porque não tinha como trocar. Meus amigos iam pra matinê, eu era o único que não tinha dinheiro pra ir. Então foi uma fase da minha vida que, assim, eu passei muita vontade nessa puberdade, de verdade. Tem uma história que eu lembrei essa semana, inclusive. Eu tava... Na época que meus pais, assim, acho que foi o fundo do poço de dinheiro, assim. Não tinha mais nem carro. E eles estavam tentando ainda salvar a empresa. Tava muito ruim. E ele não tinha mais carro. Eles iam para a empresa, para o trabalho, com o carro de um funcionário, que é o Luiz, que é um anjo na nossa vida, fez muito pela gente, a gente considera ele da família. E aí o Luiz tinha um carro que o escapamento era furado e vazava cheiro de gasolina para dentro. Então eu chegava na escola fedendo a gasolina. E aí na sala, pensa um bicho que é cruel, é uma criança ou adolescente. Meu Deus, que cheiro de gasolina. Nossa, não sei o que. É você, Léo? Vim de moto. Que moto? Era o carro, não tinha carro. Eu vinha de favor. Então eu acho que muito... Acho não. Eu tenho certeza que eu passar muita vontade nessa fase crítica da minha vida, eu falei, um dia eu ainda vou ter tudo isso que eu não tenho, só que não vai ser porque meu pai e minha mãe me dão. Vai ser porque eu vou conseguir. E aí quando eu decidi parar de jogar para estudar, eu falei, vai ser trabalhar e estudar para ter tudo aquilo lá. Então, eu vejo muito da minha personalidade hoje baseado nas frustrações que eu tenho hoje, que eu tive lá. Por exemplo, eu tenho coleção de tênis hoje. Por quê?
Por quê? Por quê? Eu sei o que Freud explica. Eu sei, entendeu? Por quê? Eu sei o que é não ter. Eu sou viciado em perfume. Eu tomo banho de Chanel pra sair de casa. Por quê? Eu já fui o cheiro da gasolina, né? Então, assim, muito da personalidade do Léo hoje é baseado nas vontades e nas frustrações que eu tive lá atrás. E aí foram tendo várias. Putz, depois profissionalmente, já... Meu primeiro ano na auditoria, mesma coisa. Léo confiante, sempre foi dando tudo certo. Primeiro ano na auditoria. Meu primeiro ano, eu não tive o resultado que eu queria. Meu primeiro ano não foi legal. Eu cheguei, contabilidade, eu fazia administração ainda. Entro na sala, passei no programa de trainee, eram 37 mil pessoas. Chego na sala, aí eu passei com 18. 17 para 18. Pessoas de 25, 26, pós-graduada, MBA, falava inglês, já tinha ido para fora do país. Até isso, eu nunca tinha ido para fora do Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Não sei porque eu passei, não sei como eu passei e não sei como vai ser. E eu era administrador, fui fazer contabilidade depois. Eu nunca fui bom com matemática. Falei, nossa. Depois que eu comecei a ver que o trabalho era técnico, eu falei, meu Deus do céu, ferrou. Meu primeiro no ano não foi tão bom assim. Então, esse primeiro ano também serviu para aprender de, tipo assim, cara, calma. Você nunca vai ser 100% gênio, o melhor do mundo. Eu acho que foi ao longo dessa carreira e dessa vida, eu fui entendendo que assim, Léo, você não é gênio em nada. Você é o cara que, você é mediano. Você entende entenda que você é mediano. Só que se você quiser se destacar, vai ter que ser ralando. Vai ter que ser suando a camisa. Então foi sendo assim pra minha vida inteira. Eu nunca me senti um gênio. Eu sempre soube da limitação. Cara, você tem 27 anos. Sim. Onde é que você se vê daqui a 20 anos, com 47? 47? Dando tudo certo. Acho que umas 15 empresas. Rodando bem. Eu tendo tempo livre. Eu escolhendo as coisas que eu quero fazer. 4 filhos. Sara, prepara. 4 filhos. Martina. Leonardo II. Leonardo III e Leonardo IV. Leonardo III e Leonardo IV. Eu acho... 2 cachorros. Dedicando tempo mais para minha família, as coisas que eu mais gosto de fazer, que não sejam só trabalho. E se você não tiver 20 anos? E se eu não tiver 20? Isso é uma boa pergunta para chegar nisso. Eu acho que se eu tiver menos... Pergunta boa, ela fez essa pergunta no carro. Vocês combinaram? Mulher. Vocês combinaram? A gente se entende no olhar. Ela fala, Léo, mas trabalho, dinheiro não é tudo. Eu sei que não é. A pergunta não é que... Se eu não tiver 20 anos... se você não tiver... Que eu viva os anos que eu tenho na intensidade que eu vivo hoje, assim. Gostando, sabe? Fazendo as coisas que eu faço com amor. Mas vamos lá, a gente está falando de intensidade. Uhum. Intensidade é diferente de intenção. Uhum. Por mais que você esteja fazendo isso com muita intensidade, talvez a intenção com a qual você esteja fazendo, e aí eu estou viajando, tá, Léo? Ela pode estar sendo... ela pode estar se perdendo no meio desse caminho. Uhum. E eu te vejo, cara, você fala da tua família, fala dos teus sonhos, fala como se você realmente tivesse 20 anos para construir tudo isso e aproveitar tudo isso. Uhum. E não, eu tô falando isso porque não é só você que eu vejo passar por isso, falar dessa forma. Mas é porque a gente não tem mesmo. A não ser esse momento bem aqui, né? A gente não tem nem o próximo. A gente não tem nem o chegar em casa. A gente não sabe, eu trabalho com isso, eu trabalho com seguro de vida. Pois é. Você não sabe, amanhã mas pode você fala com desligar a chave. certeza de como se fosse ter? Não tenho. Acho que ninguém tem essa certeza de quanto tempo tem aqui. Mas aí eu te volto uma pergunta. Se desligar sua chave amanhã, desliga sua chave, você tá feliz e orgulhosa com o que você construiu? Você tá em paz? Tô. As pessoas que você ama, sabe que você as ama? Sabem. Eu tenho essa chave, essa tranquilidade feita. Perfeito. Esse é o ponto. Você tem que ter essa sensação. Essa sensação que eu tenho. Se minha chave desligar amanhã, eu sei que minha mãe sabe que eu amo ela, que eu fiz tudo por ela, meu pai, meu irmão, meu avô, minha avó. A Sara tem uma pólice que cuida dela por 20 anos. Tá tudo resolvido. Todas as minhas responsabilidades, elas vão estar honradas, cumpridas. E as pessoas que eu amo, que eu tenho valor, sabem.
por várias demonstrações diárias. Então eu tô diante de um homem realizado. Sim. Sim. Eu sempre quero mais. Mas se desligar minha chave amanhã, eu desligo a chave com orgulho, de verdade. Não sou perfeito, claro que não. Mas, assim, eu desligo orgulhoso da minha Eu só queria ter construção. certeza que tu sabia que Total. não tinha os 20 anos. Não. Pode ser daqui. Eu trabalho com seguro de vida. Sim. Tenho inúmeras histórias pra falar pra você de pessoas que não vai acontecer nada comigo. Eu sou bom, sou forte, sou saudável. Não é assim. Sim. Se fosse assim, não existia seguro. Entendeu? Mas eu acho que essa é a chave. Se a chave desligar amanhã, você tá orgulhoso da construção? As pessoas que você ama tá tranquilo? O relacionamento tá bom? Você tá orgulhoso? Tá todo mundo bem? Então, fechou. Aí essa a conta tranquilidade. fecha, Aí né? a conta fecha. E eu quis só te provocar por isso. A gente falou de intensidade, da intensidade de fazer as coisas acontecer, fazer rápido, fazer bonito, fazer no nosso ritmo, né? De novo, cada um tem o seu ritmo, mas a intenção. A gente precisa ter o cuidado de não se perder, não perder a intenção dentro da intensidade. Senão você vai e você começa a passar como um rolo compressor diante da vida, diante das situações, naquela vontade, naquela, né, de chegar, de conquistar. E a intenção que era oferecer algo melhor para minha família, ter momentos de mais prazer, ela vai se perdendo e você às vezes vai se perdendo dentro de uma vida Total. que passa a não ter mais tanto sentido, porque também trabalhar 12, 14, 16 horas vida, por tá, dia. Lu? Só pra falar, eu tenho uma vida muito boa. Maravilha. Eu tenho uma vida muito boa. É bom a gente falar isso para as pessoas que estão assistindo a gente, Léo. Você tem que olhar pro lado também. E também é muito importante que você tenha pessoas que pensam diferente de você, próximo a você. Acho que sai um pouco da sua bolha. E assim, eu tenho pessoas que me ajudam muito com isso. Eu sempre fui muito ambicioso, muito focado. É um grande erro. E tá tudo bem. Mas assim, ser focado demais tem Sim. um pró e o contra. Qual que é o pró? Eu vou chegar ali. Eu vou chegar. Como? Não sei. Eu vou chegar. Com braço, sem pé. Eu vou chegar. Só que também você não pode esquecer de olhar pro lado. Você não tá sozinho. E aí é uma coisa que Dona Sara me ajuda muito. Me cobra muito, com toda a razão. Minha mãe me ajuda muito, me cobra muito. Então, assim, eu priorizo alguns momentos. Na semana é caos. É um pouco difícil. Raras as exceções. Mas de final de semana eu priorizo isso. Por exemplo, eu me pensei... Você já parou pra pensar? Você tem ainda avô e vó? Nunca tive. Nunca teve? Eu acho que eu tenho um dos maiores privilégios da vida, que é ter vô e vó, e não é ter vô e vó. Meu vô e minha avó... Eu não vou falar, senão eu vou me emocionar, mas meu vô e minha avó, assim, são... Meu vô me liga... Quando eu casei, meu vô me ligava à noite pra perguntar se eu jantei. Se eu tinha comida em casa. Assim, entendeu? É nesse nível. Meu vô, ele me liga todo dia. Todo dia real. Você tá bem? Você almoçou? Já parou pra pensar? Eu vira e mexe, eu pego pensando, caraca, quantas ligações meu vô ainda vai me fazer na minha vida? Quando eu perco uma ligação dele, eu fico, meu Deus, desesperado. Eu falei, caraca, eu não sei quantas mais eu tenho. Então, assim, os momentos que... Eu dedico momentos pra isso. Pra estar lá, sentar com ele na casa dele, ouvir ele contar as mesmas histórias, as mesmas piadas, mas tem que valorizar isso. Tem que valorizar. Porque você não sabe quanto tempo mais você tem. Eu tenho, por exemplo, gosto de voltar na casa dos meus pais pra deitar, dormir na cama com eles. E não tem problema, vou ter 50 anos, eu vou fazer. Deitar no colo da minha mãe, dar beijo no meu irmão. Meu irmão é mais fechadão, assim. Não tem problema, agarro ele, beijo. Você não sabe quanto tempo você tem com as pessoas. Então, assim, eu priorizo isso. Isso é uma coisa que é fundamental, mas... Às vezes eu vou mais tendo pro lado do trabalho, e aí Dona Sara e Dona Ângela, que é minha mãe... calma, não é só isso, calma. Minha mãe sempre falou isso, meu Deus, filho, calma. Pra que essa angústia, mãe? É pra gente, é pela gente, é pelo todo. Mas, assim... Priorize. Dona Sara me cobra muito isso também. Pô, o tempo que você tá em casa, você já saiu 5, voltou 10. Esteja presente. Né, Dona Sara? Eu sei que eu erro. Eu sei. Olha, até o Chay voltou. Chay lindo, maravilhoso. Eu sei que eu erro, mas é por nós. É pela responsabilidade que eu tenho. Esse é o grande ponto. Eu hoje, na situação em que eu tô, eu gostaria muito de ter essa... eu não preciso ter tanta pressão, ter tanta fome, porque se der pepino eu tenho pra quem recorrer, eu não tenho. Então, eu tenho que ir pra lá, mas eu também tenho que ter a ciência de, assim, eu não tô sozinho. Eu não tô sozinho, eu tenho cachorro, tenho esposa, tenho mãe, tenho pai, tenho avô, tenho vó, não sei mais quanto tempo eu tenho com eles. Mas se me desligar a chave amanhã, eu os ligo orgulhoso.
posso cutucar um pouquinho mais? Fica à vontade, eu gosto dessas provocações. Eu tenho que... E mais uma vez, dona Sara, você pagou? Foi armado isso aqui? Foi armado? Afinal, a gente vai... Porque você não tá entendendo que tudo que a gente tá falando aqui é papo nosso de dia a dia. Eu acho que teve alguma coisa. Realidade. Eu vou descobrir, eu vou auditar isso Sabe aí. o que é? Eu vou é que o auditar. melhor desse cara aqui que tá na minha frente não é essa velocidade profissional. O quê? É aí onde a gente tá chegando. Tô vendo um cara apaixonado pela família, apaixonado Total. por pessoas, que tem uma vontade, assim, tão grande de ser grande, mas eu vejo a grandiosidade que você fala tão maior do que só o sucesso financeiro e profissional. Dinheiro é consequência pra mim. É consequência. Não adianta eu ter... Vai ser engraçado isso que eu vou falar. Não adianta eu ser bilionário se no meu iate não tiver minha mãe pra dar risada alta dela, tomar champanhe. Não tá meu pai pra eu rir da cara dele e brincar com ele. Não tá meu irmão pra eu ir dar um tapa na cara dele e brincar com ele. Não tá a Sara pra eu ouvir ela rir, ela falar e contar a história. Não tá meu avô pra falar, meu neto é milionário, entendeu? Meu avô sempre aumenta, não sei os avôs de vocês, mas nossa, meu avô, se ligar agora e perguntar pra ele, vai falar, meu neto é presidente do Brasil. Meu avô é que ele aumenta, já aviso. Então assim, não adianta eu chegar lá e não ter quem eu amo comigo. Eu tenho plena condição disso. Não faz sentido. Minha construção é, putz, eu quero construir pra ter isso com eles. Mas não faria sentido chegar lá sem ter isso. Não é o dinheiro é consequência. Aí você me falou uma palavra, na verdade, uma frasezinha que eu gosto de provocar as pessoas que falam isso. Você fala assim, eu tenho que, mas é porque eu tenho que. E muito do que você fala, você coloca eu tenho que, eu tenho que. Porque eu quero. Pronto, era só isso que eu É queria ouvir. simples. Não é porque eu tenho, ninguém me obriga. Exato. Ninguém me obriga a trabalhar. Eu vou porque eu quero, porque eu gosto. Você vai porque você quer. Total. E aí isso é uma coisa importantíssima a gente falar. E é uma falar. coisa muito diferente, Léo, do eu tenho que para o eu quero. Mas sabe o que acontece? Talvez eu esteja errado. Você tem muito mais conhecimento que eu pra falar. Eu vejo as pessoas tendo problema de ansiedade, de depressão, burnout e várias outras coisas, porque elas passam por tudo isso que eu falo agora, por trabalhos que elas não gostam, por trabalhos que elas não acreditam, por trabalhos que não têm propósito, por trabalhos que não vão proporcionar elas terem a vida que elas querem, por trabalhos que não vão proporcionar elas darem coisas que elas gostariam e sonhariam para a família, aí faria sentido. Porque eu tenho que. Não, aí você não tem. Esse é o grande ponto. Léo, por que você trabalha 12, 14 horas por dia? Simples. Primeiro, eu amo o que eu faço, de paixão. Por exemplo, hoje eu passei treinando um franqueado novo das 6h30 da manhã até praticamente 9 horas da noite. Mas eu tenho o quê? Não. Eu não tenho nada. Eu amo o que eu faço. Eu sei que eu vou mudar a vida desse cara. Pelo trabalho, pelo empreendedorismo, ele vai realizar um monte de sonho. Ele é casado, tem uma filhinha pequena maravilhosa. Isso é o que me faz levantar. E eu sei que se ele chegar lá, eu vou chegar também. Então eu amo o que eu faço. Esse é um ponto. E o que eu faço hoje proporciona tudo que eu quero ter na minha vida. Então, no meu trabalho, no meu curso, na mentoria, eu sempre faço essa pergunta que, na verdade, todas as pessoas deveriam parar e pensar. O seu trabalho hoje, ele vai te proporcionar a vida que você quer ter? Não digo só profissional, pessoal. Pessoal. Trabalho, ele nada mais é do que uma ponte do seu dia a dia para tudo que você quer realizar na sua vida pessoal. A casa que você quer ter, o carro que você quer ter, a educação que você quer proporcionar para sua família, para os seus filhos, a segurança que você quer dar para sua família, o lazer que você quer dar para a família, as viagens, os momentos. O seu trabalho te proporciona isso? Se não proporciona, repense o seu trabalho. Ou se o tempo também não é satisfatório para você. Ah, vai dar, mas se der daqui a 50 anos. Será que você tem 50 anos? Entendeu? Eu escolho pagar o preço que eu pago, trabalhar a mais porque o meu trabalho faz isso. E ainda tem um plus de eu amar o que eu faço. Mas eu te garanto que 90% das pessoas que eu entrevisto, inclusive, não tem esse privilégio. O trabalho não vai proporcionar, não tem a possibilidade e nem o tempo. Aí é um problema. E é por isso que eu te provoquei nesse eu tenho que. Eu trabalho atendendo, obviamente, muitas pessoas, mas eu já tive a oportunidade e ainda tenho, né, continuo tendo, de trabalhar com pessoas de altíssima performance, pessoas de alta visibilidade, pessoas que têm, de fato, já uma posição alta e já têm uma carreira estabelecida. E que, por algum motivo, tem uma certa instabilidade.
né? Emocional, geralmente. Eu observo que, assim, essas instabilidades, elas vão se acumulando até que estoura emocionalmente. E quando estoura, geralmente são grandes questões, porque já são pessoas que estão em patamares que impactam muitas outras ali abaixo delas. E essa dificuldade, Léo, que eu vejo de trazer o que elas têm que fazer, né? Por isso que eu falei do eu tenho que, essa dificuldade do que elas precisam fazer, como, enfim, como a vida, né? Como o trabalho que elas escolheram, mas o que elas também têm prazer em fazer, porque as pessoas acham, porque é um cantor famoso, porque é uma atriz que tem muita visibilidade, porque é uma influência, enfim, ganha muito dinheiro, tá tudo certo. Não é bem assim. Não é bem assim. As pessoas cansam, as pessoas elas ficam exaustas, a visibilidade ela é cansativa, é muito difícil hoje você ser julgado o tempo todo. Então, se você está trabalhando principalmente, né, num trabalho que te dá mais visibilidade e não souber exatamente o porquê você está fazendo tudo aquilo e saber dividir também sua vida, seu tempo de uma forma muito bem, né, trabalhada, invariavelmente essa é como se fosse uma pirâmide invertida. Uma hora ela vai pender para um lado. E eu acho que essa é a grande vantagem do empresário mediante ao CLT. Eu faço tudo isso, 14, 15, 20 horas por dia, beleza. Mas não é porque eu tenho que, é porque eu quero. Assim como se eu pegar amanhã e falar, não vou pro escritório. Sara, vamos pra praia? Vamos. Onde você quer jantar hoje? Vamos. Que país você quer ir? Vamos lá. Escolhe o hotel. Entendeu? Esse é o grande ponto. A matemática tem que fechar. Eu acho que esse é o grande ponto. Trabalho é uma ponte do seu dia a dia para tudo que você quer conquistar na sua vida e da vida que você quer ter. Se o seu trabalho não te proporciona, sai para ontem. Porque vai acabar com a sua saúde, vai acabar com o seu tempo. Eu sei que não é tão simples, tá? Ainda mais num Brasil que é um país pobre, é um país que carece de educação, mas assim, busque isso, de verdade. Eu acho que esse é o grande ponto que as pessoas têm que buscar. Um trabalho que elas gostem, mas que proporcione elas terem a vida que elas querem ter. Esse é o grande ponto. Você tem fé? Pergunta boa, hein? Eu tenho fé nas pessoas. Só? Nas pessoas, só. Não acredito em nada divino, nada. Eu não tenho. Eu tenho fé, de fato, nas pessoas. Interessante. Um dia a gente vai conversar. Pergunta de novo, polêmica, né? É porque agora eu vou ler aqui. Se a gente Pode perguntar. Lado... Eu tô com tempo. Eu tô com tempo. Perfeito. Você tem fé nas pessoas. Eu tenho fé nas pessoas. E se hoje você pudesse fazer uma pergunta para o mago das pessoas, sei lá, mas para sei lá, algo divino. Algo diferente, especial, que pudesse te responder ou te dar qualquer coisa que você quisesse, o que é que seria? Profunda essa, hein? Ou me responder qualquer coisa, ou me dar alguma coisa que eu quisesse? O que eu perguntaria, o que eu pediria? Boa pergunta. Eu acho que eu pediria o máximo de tempo possível com as pessoas que eu amo. O máximo, assim. Que elas tivessem saúde, mas que fossem longevas, sabe? Porque eu falo isso porque essa pergunta. Eu perdi uma tia de câncer, né? Então, assim, que era como se fosse uma mãe pra mim. Então, não adianta ela... Você falasse assim, você gostaria de ter sua tia hoje? Do jeito que ela tava, não. Léo. Se ela tivesse saudável, sim. Eu acho que é isso que eu pediria. Saúde e o máximo de tempo com as pessoas que eu amo. Eu acho que era a única coisa que eu pediria. E se amanhã, por um acaso, Léo acordava, só tem ele? Bom, se só tivesse o Léo, por quem que eu continuaria? Pelo Léo. E pelo máximo de pessoas que o Léo pudesse impactar. Porque eu tive alguns privilégios na minha vida que a grande maioria das pessoas não tem. Ponto 1, família maravilhosa. Ter base de pai, de mãe, de vô, de vó, de tio, de primo, de irmão. Então eu tentaria passar o máximo desse carinho que eu recebi e recebo até hoje para o máximo de pessoas possíveis. No lado pessoal. Eu acho que eu seguiria com esse legado
que eu carrego, que eu sei que é um privilégio. E do lado profissional, eu teria multiplicado também um outro privilégio que eu tive, que a maior sorte que eu tive na minha vida profissional foram os líderes que eu tive. Eu tive líderes, assim, incríveis, sensacionais, pessoas maravilhosas. E eu também sei que é um privilégio, porque a grande maioria das pessoas não tem esse privilégio. Então, eu acho que eu seria um multiplicador de tudo isso que eu recebi. O que é que vai estar escrito lá na lápide que chama, Léo? Lápide. Na do Léo? Na do Léo? Quando acaba. Quando a chave virar? Quando a chave virar? Boa pergunta também. Você está com boas perguntas. Gostei das suas perguntas. Coisas que eu nunca pensei. O que estaria escrito na minha lápide? O que você vai deixar aqui? Além de um monte de empresa e de dinheiro. Isso é uma consequência. Mas eu acho que estaria na minha lápide, e a minha grande preocupação, o meu legado. Lembrem de mim. O dia que esquecerem que eu existi, aí eu morri. Agora, enquanto lembrarem de mim pelo que eu fiz, pelo que eu fui, pelas coisas que eu realizei, pelo carinho que eu levei, pelo cuidado que eu tive com as pessoas, um contato que todas as pessoas tiveram comigo, eu acho que eu só vou morrer de fato quando ninguém lembrar mais de mim. Aí eu morri. Mas enquanto lembrarem do Léo e lembrarem com carinho do Léo, que é a grande preocupação que ele tem, eu não morri. Acho que seria essa a mensagem. Legal. Léo, você, enfim, trabalha acelerando pessoas, mas pelo que eu vejo, você trabalha também inspirando pessoas por tudo que você acredita, por tudo que você quer, por tudo que você faz. Você, de fato, é um cara de altíssima performance, né? Como que as pessoas podem te achar? Como é que elas podem te acessar? Como é que elas podem encontrar esse Léo que tem essa capacidade de botar fogo no parquinho? Legal, vamos lá. Primeiro tirando os fakes, que eu não sei que acontece com você também, de ter muito fake. Acontece. Meu Deus, eu não aguento mais. Mas estamos lá no meu Instagram. Meu Instagram é @Leonardo _Viana _. No meu LinkedIn também, tá Leonardo Viana Freire. Acho que essas são... Tem um canal no YouTube que é o Acelerando Sonhos. Legal. Que eu compilo algumas aulas, alguns materiais para pessoas que de fato querem acelerar na carreira. E eu tenho também um podcast que é o DecolaCast, que é literalmente para quem quer decolar na carreira, seja executivo, seja empresário. Então são as minhas principais redes sociais aí. Me achem lá, mandem mensagem, compartilhem, mandem dúvidas. Eu adoro interagir com as pessoas, responder dúvidas. Eu sempre recebi. E da onde surgiu toda essa ideia de Acelerando Carreiras, de fazer esse projeto? Desde que eu virei trainee, em 2014, eu passei no processo e eu já usava muito o LinkedIn, eu recebia muita mensagem. Léo, como é que eu faço para passar no programa? E como que é? E depois como que é trabalhar na auditoria? E me ajude a usar meu LinkedIn? Como é que eu melhoro? Como é que eu arrumo um trabalho? E eu fui fazendo sempre isso para o máximo de pessoas. Eu falei, gente, tem um negócio aqui, mas também tem uma necessidade não atendida da maioria das pessoas. Então, foi disso que surgiu o podcast, canal do YouTube, conteúdo para Instagram, surgiu para tudo. Então, foi do... Em uma única palavra, o que é o melhor de você? O que é o melhor de mim? Eu digo amor. O amor pelas pessoas. Então, gente, se você quer crescer, voar, pegar o foguete, como o Léo faz e faz tão bem, cheio de amor, vai lá, confere as redes sociais. Léo, muitíssimo obrigada. Imagina. Foi um privilégio mesmo. Sara, obrigado parabéns, pela sessão. viu? Posso só complementar? Você pode falar tudo. Essa do amor, por quê? Fala assim, Léo, o que o amor tem a ver com tudo isso que você falou? Gente, tem tudo. Se você é um líder que multiplica coisas ruins que as pessoas fizeram pra você, você não merece estar no cargo que você tá. Você não tem que existir na face da terra. Eu sei, é duro, eu sei. Mas é verdade, gente. Sejam agentes da mudança. Eu tenho isso tatuado, tá? Eu tenho tatuado seja a mudança. É isso que eu quero ser. Eu quero ser a mudança na vida das pessoas. Eu quero impactar o máximo de pessoas possíveis. Então, seja no CLT, seja no trabalho, seja no negócio, seja no seu dia a dia. Gente, você só precisa olhar pro lado. Todo mundo, tem gente que precisa de ajuda. Sai, pega o carro em São Paulo, volta pra casa. Você vai encontrar gente precisando de comida. Você vai precisar de gente precisando de roupa, com frio. Você só precisa olhar pro lado. Então esse é o grande ponto. Se você quer se destacar como um líder na carreira, como gestor, não vai ser aquele cara aquela pessoa que vai multiplicar o que não foi legal. Pegou, não foi legal? Corrige.
melhora para a próxima geração. Seja o agente da mudança. Eu acho que essa é a grande chave. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que ela fala mais ou menos assim: que ninguém saia da minha presença, né, após estar na minha presença, que não esteja melhor do que quando chegou. Né? E eu espero que você saia daqui assim hoje. Com certeza. Assim como eu espero que você possa construir isso ao longo da sua vida e da sua carreira. Que realmente todas as pessoas que vão ter acesso ao Léo, elas possam sempre sair bem melhores do que quando chegaram. Às vezes a gente tem 15 segundos para fazer isso. É um desafio. Hoje a gente teve um pouquinho mais de 1 hora, mas eu espero ter feito isso em você, no seu coração. E aqui para todo mundo. Boas reflexões, dona Sara. Nossa senhora, certeza que ela vai mandar o Pix para você. Isso foi armado. Mas muito obrigado pelo bate-papo, pelo seu tempo, por esse bate-papo incrível, por me fazer refletir. Eu acho que às vezes você entra num modo automático e vai. É importante você lembrar os seus motivos. Você tem que saber todo dia por que você acorda e pelo que você luta, e quando você volta a dormir, você estar agradecido por ter tudo aquilo ali de novo no outro dia. Então, a gente nunca sabe quando desliga a chave. Então, muito obrigado por essa reflexão, por esse bate-papo, e que as pessoas usem isso literalmente para se tornar pessoas melhores, assim, acharem o melhor delas dentro delas, de verdade. Isso aí. Muito obrigado. Obrigada, Léo. Obrigado, Obrigada, pessoal. Lu.